Bem-vindos a mais um vídeo daqui do USA Eleições. E hoje, como vocês viram no título, eu vou falar sobre a previsão minha sobre o resultado da eleição do Senado. Primeiro, esse ano, o que você precisa entender é que os republicanos estão em defesa e os democratas estão atacando. Ou seja, os republicanos estão tendo que defender vários assentos, enquanto os democratas estão tendo que defender um ou dois e atacando os republicanos, ou seja, tentando virar assentos ocupados por republicanos a favor dos democratas. Vamos começar então. Quais são os únicos dois estados onde os democratas, os únicos três, na verdade, estados onde os democratas estão com risco de perder? Um deles é um que os democratas provavelmente vão perder, é quase certo que eles vão perder, que é Alabama. Alabama é um estado tradicionalmente republicano, não está nem em jogo na eleição presidencial. Trump vai vencer com uma margem muito grande. Eles têm um senador democrata lá atualmente, porque houve uma eleição extraordinária em 2017 no estado, que elegeu um senador democrata. Isso foi porque ele concorreu contra um candidato extremamente impopular, que tinha sido acusado de assédio e um monte de coisa, mas esse ano ele está concorrendo contra um republicano com a média do partido. Então, por ele ser democrata, ele vai perder essa eleição, porque tem muito essa coisa partidária em cada um dos estados. Os outros dois estados são os estados de Minnesota e Michigan. Minnesota é quase certeza que a candidata, que a senadora, vai ser reeleita. Ela também é um caso de eleição extraordinária. Ela foi eleita numa eleição extraordinária e agora está concorrendo para o cargo de vez, para ficar todos os anos do mandato. E ela provavelmente vai ser reeleita, mas está um pouco mais competitivo que nos outros estados que já estão de azul. Depois vem Michigan, que era a única esperança, além de Alabama, dos republicanos de tentar virar algum assento. Porém, por causa do ano, dos democratas estarem muito bem esse ano, as chances deles vencerem lá são muito pequenas, até porque a atual governadora de Michigan, que é uma democrata, está extremamente popular, então o candidato ao Senado lá, quer dizer, o atual senador lá concorrendo à reeleição, está se atrelando bastante a ela, e o Biden também está muito bem em Michigan, então dificilmente ele vai perder a candidatura aqui à reeleição. Agora vamos para os estados que os republicanos estão defendendo, que são todos esses em cinza. Todos esses, os republicanos estão defendendo e os democratas estão tentando virar. Vamos começar então com os mais prováveis dos democratas virarem. O primeiro deles é Colorado. O atual senador de lá, um republicano, não é tão popular, mas também nem é esse o caso. Colorado é um estado democrata, e em um ano que os republicanos estão sempre todos do lado do Trump, é muito difícil para um candidato se desatrelar dessa imagem do Trump em um estado que Trump está perdendo, como é o caso de Colorado. E quem está concorrendo como democrata lá é o ex-governador do estado de Colorado, John Hickenlooper, então ele provavelmente vai ser eleito senador. Depois tem Arizona. Arizona é mais um estado que também é caso de eleição extraordinária. John McCain, que era o senador que concorreu à presidência em 2008, inclusive, ele faleceu em 2018 e Martha McSally foi apontada para substituir ele. Nos Estados Unidos, quando um senador morre ou renuncia, um outro é apontado para essa vaga pelo governador do estado. Na verdade, depende de estado para estado, mas a maioria é assim. E ela tinha acabado de perder uma eleição para o Senado. Na eleição de 2018 para o Senado do Arizona, ela tinha acabado de perder. Logo depois, John McCain faleceu e o governador do estado apontou ela para o cargo, mesmo ela tendo acabado de perder uma eleição. E esse ano as pesquisas indicam que ela vai perder de novo por uma margem ainda maior do que a que ela perdeu em 2018. Ela está perdendo nas pesquisas para o candidato democrata, que é um astronauta, Mark Kelly. Depois é a vez de Carolina do Norte, que é um estado que está bem disputado na eleição presidencial e na do Senado. Mas Carolina do Norte está bem partidário nesse momento. Quem votar pro Biden na eleição presidencial provavelmente vai votar para ele, pro Cal Cunningham, que é o candidato democrata, na eleição pro Senado. Depois é a vez de Maine, que é esse estado aqui em cima, que a senadora daqui, esse é um caso bem curioso, ela é tida como a republicana mais moderada que a Susan Collins, e devido a isso ela era extremamente popular, foi sempre reeleita com margens enormes. Porém, nesse último mandato do Trump, esses senadores moderados foram colocados para fazerem decisões muito importantes, como voto de impeachment, voto para nomeações da Suprema Corte, e em todos esses ela se juntou aos republicanos. Em todas essas votações, ela não se mostrou tão aberta a votar com os democratas e votou sempre com os republicanos. Então ela passou de amada por todos os lados a praticamente odiada pela maioria dos lados.
porque os republicanos já não tinham grandes amores por ela, porque de vez em quando ela traía o partido nessas votações, e os democratas, que antes gostavam dela, pararam de gostar dela porque ela passou a ser aliada do Trump. E Maine também, na eleição presidencial, Biden está liderando com uma margem muito grande, então provavelmente Susan Collins vai perder a reeleição. Porém, está muito mais apertado do que na eleição presidencial, porque, como eu disse, ela era muito popular, ela está no cargo há muitos anos. Então é muito difícil uma senadora tão popular perder a reeleição assim. E aqui já chegamos aos democratas com 50 assentos. Mas agora vamos ao contrário, vamos deixar esses mais competitivos pro final. Vamos ao contrário agora dos mais prováveis dos republicanos manterem. Vamos começar com Mississippi. Mississippi, eles provavelmente vão ganhar com uma margem bem grande aqui também. O candidato democrata lá também é bem popular, mas Mississippi é um estado bem republicano e dificilmente vai virar. Então os republicanos provavelmente vão ganhar lá de novo com uma margem bem grande. Depois vem o Alasca. O Alasca é um estado bem curioso na política, porque eles são bem independentes, eles não costumam ter muito laços partidários. Tanto que candidatos independentes lá, que não são de nenhum partido, costumam ir muito bem nas eleições, candidatos do Partido Libertário. Então eles são bem curiosos em relação a isso. E esse ano tem um candidato concorrendo de forma independente, sem ser filiado a nenhum dos partidos, porém com o apoio dos democratas. Ou seja, ele é quase um candidato democrata. Mas ele dificilmente ganhará lá também, apesar de ter tido bastante esperança lá entre os democratas. Mas provavelmente o atual senador vai ganhar reeleição. Depois é a vez de Carolina do Sul, que é um caso bem parecido com o de Maine, que tinha um senador moderado, que é o caso do Lindsey Graham, que é o senador desse estado. Ele era bem moderado, ele era um super crítico do Trump, e a diferença não foi nem que ele passou a se aliar ao Trump mais ou menos como a Susan Collins, foi que ele se tornou total a favor do Trump. Ele passou a apoiar o Trump em todas as decisões, faz campanha com o Trump, então ele foi tido como pelo Partido Democrata e pelos apoiadores democratas como hipócrita. É disso que estão tentando taxar ele, de uma pessoa que mudou de opinião de uma hora para outra para se favorecer na política. Daí ele fala que não, e tá tendo essa discussão política lá. Mas por que está disputado aqui? Ele, em si, nem precisava ser moderado, porque a Carolina do Sul é um estado bem republicano. A questão é, por ele ter mudado de opinião assim, tão rápido, e ter se tornado um grande aliado do Trump do dia pra noite, os democratas passaram a ser bastante contra ele. E nos Estados Unidos não existe fundo partidário nem nada do tipo, então a população que doa para as campanhas. E gente de outros estados, e gente da Califórnia, por exemplo, doa para a eleição na Carolina do Sul. E esse ano, o candidato contra ele, que é o Jamie Harrison, é bem popular e está arrecadando milhões e milhões de dólares. Ele foi o candidato ao Senado que mais arrecadou na história. Nos últimos 3 ou 4 meses, ele arrecadou cerca de 57 milhões de dólares. Então, por isso que essa eleição está competitiva. Nem é por causa do estado ser um estado competitivo. E sim porque o candidato democrata está com muito dinheiro. Então ele consegue comprar muitos anúncios na TV, anúncios em jornais, pagar funcionário da campanha. Mas o senador Lindsey Graham provavelmente vai ganhar a reeleição, principalmente por ser um estado republicano. Depois, vamos aqui primeiro, antes de ir nesses últimos 3, vamos no caso de Geórgia. O que acontece? Geórgia é um dos poucos estados, poucos mesmo, acho, se não me engano é só Geórgia e mais uns 2 que tem esse sistema de segundo turno, igual no Brasil. Se um candidato não atingiu 50% dos votos, vai ter segundo turno. E além disso, a eleição aqui está sendo em dobro, estão sendo 2 eleições. Uma, a eleição normal, onde o senador republicano David Perdue está concorrendo à reeleição contra o democrata Jon Ossoff. E tem a eleição especial, que é uma eleição... Lá, a eleição especial são as eleições extraordinárias. Porque o senador republicano, que ocupava esse segundo assento, aposentou. E como eu comentei agora há pouco, no caso do Arizona, quando o senador aposenta, em Geórgia é a mesma coisa. O governador aponta um novo. E o governador apontou Kelly Loeffler para esse assento. Porém, ela não é nem um pouco popular. Mas qual é a situação dessa eleição especial? A situação aqui é que tem vários candidatos concorrendo. Em eleição especial extraordinária, não tem primária, não tem uma eleição para decidir quem vai ser o candidato democrata e quem vai ser o candidato republicano. Todos concorrem juntos ao mesmo tempo
e daí os dois mais votados, sejam 2 republicanos ou dois democratas, vão para o segundo turno. Então qual é a situação aqui? Tem 2 republicanos concorrendo. Ela, a Kelly Loeffler, concorrendo à reeleição, e o deputado federal Doug Collins, que também tem muitas chances. Os dois estão empatados em segundo lugar nas pesquisas. Quem lidera é o Raphael Warnock. Porém, existem outros democratas concorrendo nessa eleição também. Porém, ele é o que está concentrando mais votos. Mas, o que vai acontecer? As pesquisas indicam que ele não vai conseguir, ele está bem longe de conseguir 50% dos votos já de cara. Para a eleição regular, são só 2 candidatos. A eleição lá está bem disputada. E a minha projeção aqui é que também vai para um segundo turno. Por quê? Porque existe os candidatos de terceiros partidos. Candidato do Partido Libertário, por exemplo. Então eu acho que as 2 eleições de Geórgia vão para um segundo turno. Bom, agora é a vez do Texas. No Texas, o candidato republicano, o atual senador, provavelmente vai ganhar a reeleição. A candidata democrata lá não é uma boa candidata no geral. Faltando poucos dias para a eleição, as pesquisas indicam que cerca de 85% da população tem uma opinião sobre ela, ou seja, 15% ainda nem tem uma opinião sobre ela. Então, devido a isso, ela provavelmente não vai vencer lá e o senador republicano John Cornyn vai ganhar a reeleição. Agora, os últimos 2 estados é o estado de Montana e Iowa. Montana é um caso bem curioso, é um estado republicano. Eles elegem senadores democratas, governadores democratas, como é esse caso dessa eleição agora. As pesquisas aqui estão extremamente disputadas, dificilmente vai dar pra saber quem vai ganhar aqui. Está sendo um dos estados mais difíceis de prever e eu acho que o Steve Daines vai ganhar a reeleição por uma margem muito pequena aqui. Agora, sobrando só Iowa. Iowa é um dos estados mais curiosos nas 2 eleições presidenciais e para o Senado. Cada pesquisa diz uma coisa. E aqui vai ser o mesmo caso que eu fiz na eleição presidencial, que eu coloquei as 2 opções que poderia ou Biden ganhar por uma margem muito pequena ou Trump por uma margem muito pequena. Eu só não deixo em branco a Iowa porque eu quero fazer uma projeção final com todos os estados. Mas eu acho que a Iowa, para o Senado, vai seguir o que votar para presidente. Se Biden ganhar lá, a candidata democrata, Theresa Greenfield, vai ganhar também. Se Trump ganhar lá, a senadora republicana concorrendo à reeleição, Joni Ernst, ganhará lá. Então essa é a minha decisão final sobre a Iowa. Eu acho que eles vão votar pro mesmo partido nas 2 eleições. Então se Biden ganhar lá, os democratas vão ganhar lá. E como na minha projeção para presidente eu coloquei que provavelmente Trump vence lá por uma margem muito pequena, eu vou manter isso, que os republicanos vão ganhar aqui. Mas de novo, a Iowa é um dos estados mais difíceis de prever aqui, então tudo pode acontecer. Então essa é a minha projeção final, democratas com 50 assentos, republicanos com 48, mas tudo pode acontecer no Senado, as pesquisas estão bem mais disputadas que para presidente. E aqui sobrou 2 assentos, que eu acho que os 2 vão para um segundo turno, que ocorre em janeiro. Então eu mudo essa classificação deles quando a gente souber se vai ter mesmo segundo turno ou não. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal porque a eleição é amanhã e eu vou postar um vídeo amanhã falando sobre como acompanhar a eleição dos estados mais competitivos para focar, de sites que você pode acompanhar essa eleição. Então se inscreva no canal para receber esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.